Olá, concurseiros, tudo bem? Meu nome é Marcelo de Paula e sejam bem-vindos ao canal QI Concursos, Questões Inéditas Concursos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e atual no direito processual civil, a tutela provisória. Nós vamos abordar conceito, requisitos, modalidades, exceções e recursos, um guia prático para você gabaritar as questões da sua prova. A tutela provisória é um mecanismo processual que permite ao juiz conceder uma decisão antecipada ou cautelar em favor de uma das partes, antes do julgamento final da causa. A tutela provisória pode ser fundamentada em urgência ou evidência, conforme o artigo 294 do CPC 2015. Mas o que significa urgência e evidência? E quais os requisitos e as modalidades da tutela provisória? E como ela se diferencia da tutela definitiva? Essas são algumas perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Então fique ligado e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A tutela provisória de urgência é aquela que visa evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, ou garantir o resultado útil do processo, caso a demora da decisão possa prejudicar a parte. A tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar, conforme o artigo 294, parágrafo único do CPC 2015. A tutela antecipada é aquela que antecipa os efeitos da sentença de mérito, satisfazendo o direito da parte. A tutela cautelar é aquela que assegura a efetividade da tutela antecipada ou definitiva, protegendo o direito da parte de eventuais obstáculos ou ameaças. A tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, conforme os artigos 300 a 310 do CPC 2015. A tutela antecedente é aquela que é requerida antes da propositura da ação principal, por meio de uma petição inicial simplificada. A tutela incidental é aquela que é requerida no curso da ação principal. Para exemplificar melhor o conceito de tutela provisória de urgência, vamos imaginar as seguintes situações. Suponha que você tenha comprado um produto pela internet e não tenha recebido a mercadoria no prazo estipulado. Você entra com uma ação judicial contra a empresa vendedora, requerendo a entrega do produto ou ressarcimento do valor pago. Nesse caso, você pode pedir uma tutela antecipada de urgência para que o juiz determine à empresa que entregue o produto imediatamente ou devolva o dinheiro, sob a pena de multa diária. Essa decisão antecipa os efeitos da sentença e evita que você sofra um prejuízo maior pela demora do processo. Outro exemplo. Suponha que você seja proprietário de um imóvel e tenha alugado para um inquilino. O inquilino deixou de pagar os aluguéis e as contas de água e luz por vários meses. Você entra com ação judicial contra o inquilino requerendo a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel. Nesse caso, você pode pedir uma tutela cautelar de urgência para que o juiz determine ao inquilino que pague os aluguéis e as contas em atraso, sob pena de despejo liminar. Essa decisão assegura a efetividade da sentença e protege o seu direito de receber os valores devidos e reaver o seu imóvel. Agora vamos falar sobre a tutela provisória de evidência. A tutela provisória de evidência é aquela que visa garantir a eficácia da decisão de mérito, independentemente de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso exista um alto grau de certeza sobre o direito da parte. A tutela provisória de evidência pode ser concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito,
caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa ou a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Para ilustrar melhor o conceito de tutela provisória de evidência, vamos imaginar as seguintes situações. Suponha que você seja credor de uma dívida e tenha um título executivo extrajudicial contra o devedor. O devedor se recusa a pagar a dívida e apresenta uma defesa infundada, alegando que o título é falso ou que já pagou a dívida. Você entra com uma ação de execução contra o devedor, requerendo a penhora e a expropriação dos seus bens. Nesse caso, você pode pedir uma tutela de evidência para que o juiz rejeite a defesa do devedor e ordene a continuidade da execução, sem exigir caução ou contra-cautela. Essa decisão garante a eficácia da sentença e evita que o devedor se beneficie de sua conduta protelatória. Um outro exemplo suponha que você seja titular de um direito autoral sobre uma obra literária e tenha registrado seu livro na Biblioteca Nacional. Você descobre que um editor está publicando e vendendo seu livro sem sua autorização. Você entra com uma ação judicial contra a editora, requerendo a cessação da violação do seu direito e a indenização pelos danos morais e materiais. Nesse caso, você pode pedir uma tutela de evidência para que o juiz determine à editora que suspenda imediatamente a publicação e a comercialização do seu livro, sob pena de multa diária. Essa decisão garante a eficácia da sentença e se baseia na prova documental suficiente do seu direito autoral. Exceções da tutela provisória. As exceções da tutela provisória são aquelas situações em que a lei não permite a sua concessão ou a condiciona a requisitos específicos. Algumas dessas exceções são: a tutela provisória não pode ser concedida em relação aos efeitos da sentença de mérito, quando essa for fundada em prova documental ou tiver natureza declaratória. Isso significa que, se a parte já obteve uma sentença favorável e que reconheceu seu direito com base em documentos ou apenas declarou a existência ou inexistência de uma relação jurídica, ela não pode pedir uma tutela provisória para antecipar os efeitos dessa sentença, mas deve aguardar o seu trânsito em julgado ou cumprimento voluntário pelo réu. Por exemplo, você ganhou uma ação de cobrança contra um devedor, com base em um título executivo extrajudicial. Você não pode pedir uma tutela provisória para penhorar os bens do devedor antes do trânsito em julgado da sentença, mas deve iniciar a execução definitiva. A tutela provisória não pode ser concedida contra a fazenda pública, quando houver perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Isso significa que, se a parte pretende obter uma medida contra o Estado ou seus entes que possa afetar gravemente o interesse público, ela não pode pedir uma tutela provisória, mas deve aguardar o julgamento definitivo da causa. Por exemplo, se você pretende anular um contrato administrativo celebrado entre uma empresa privada e um órgão público, que envolve a prestação de um serviço essencial à população, você não pode pedir a tutela provisória para suspender o contrato antes do julgamento final da ação, mas deve demonstrar o seu direito de forma definitiva. A tutela provisória não pode ser concedida em ações de alimentos, salvo se o alimentante reconhecer o pedido ou se a decisão for proferida com base em prova documental que comprove a necessidade do alimentando. Isso significa que, se a parte pretende obter uma pensão alimentícia de outra pessoa, ela não pode pedir uma tutela provisória para antecipar os alimentos antes do julgamento da ação, mas deve aguardar a citação do réu e a realização da audiência de conciliação e instrução. Por exemplo,
Se você pretende receber alimentos do seu ex-cônjuge, você não pode pedir uma tutela provisória para fixar os alimentos antes da citação dele, mas deve comparecer à audiência e tentar um acordo ou produzir as provas necessárias. Quanto aos recursos possíveis contra as decisões que concedem ou negam a tutela provisória, elas dependem da natureza e do momento da decisão. Em geral, as decisões interlocutórias que versam sobre a tutela provisória são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. As decisões monocráticas dos relatores nos tribunais que versam sobre a tutela provisória são impugnáveis por meio do agravo interno. As decisões colegiadas dos tribunais que versam sobre a tutela provisória são impugnáveis por meio de recurso especial ou extraordinário, desde que preenchidos os requisitos legais e constitucionais. No entanto, há algumas exceções e peculiaridades que devem ser observadas. Não cabe recurso especial ou extraordinário contra acórdão que defere ou nega medida liminar ou antecipação de tutela, súmula 735 do STF. Isso significa que as decisões dos tribunais que concedem ou negam a tutela provisória de urgência, em caráter antecedente ou incidental, não podem ser atacadas por esses recursos perante o STJ ou o STF, pois elas são provisórias e reexamináveis pelas instâncias ordinárias. Por exemplo, se o Tribunal de Segunda Instância deferiu ou negou uma tutela antecipada de urgência para suspender a cobrança de um tributo, você não pode recorrer dessa decisão para o STJ ou STF, mas deve aguardar o julgamento do mérito da causa. Cabe recurso especial ou extraordinário contra acordo que julga o mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, que tenha por objeto a concessão, a modificação ou a revogação da tutela provisória. Isso significa que as decisões dos tribunais que julgam definitivamente esses incidentes, que envolvem questões jurídicas relevantes e repetitivas e que decidem sobre a tutela provisória aplicável aos casos concretos, podem ser atacados por esses recursos perante o STJ ou STF, pois elas têm caráter vinculante e irrecorrível nas instâncias ordinárias. Por exemplo, se o Tribunal de Segunda Instância julgou o mérito de um IRDR sobre a legalidade de uma taxa municipal e decidiu sobre a tutela provisória a ser concedida ou revogada nos processos que tratam da mesma matéria, você pode recorrer dessa decisão para o STJ ou STF, se houver violação à lei federal ou à Constituição. Cabe reclamação ao STJ ou STF contra a concessão ou indeferimento de tutela provisória que contrarie súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários ou especial repetitivos, ou incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Isso significa que as decisões que concedem ou negam a tutela provisória em desconformidade com os precedentes qualificados desses tribunais superiores podem ser impugnadas por meio de uma ação autônoma, que visa garantir a autoridade e a eficácia desses precedentes. Por exemplo, se o juiz de primeiro grau concedeu ou negou uma tutela provisória em um caso que contraria uma súmula vinculante do STF ou uma decisão do STJ em recurso especial repetitivo, você pode ajuizar uma reclamação perante o respectivo Tribunal Superior para cassar ou reformar essa decisão. Concurseiros, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse assunto tão relevante para o processo civil. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O meu Instagram é o marceloep77. Até a próxima e gratidão.